Muito bem, boa noite. Estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira e hoje mais uma entrevista. Eu estou gostando desse formato de entrevista, porque a gente foge um pouco aqui da opinião do Sabino, da opinião da Priscila e traz novas opiniões para a gente aprender um pouco aqui também no nosso Papo de Carreira. E o papo que a gente trouxe hoje, eu acho bem legal, porque assim, existe talvez uma onda, né, uma hype do empreendedorismo, porque as pessoas que querem progredir são as pessoas que empreendem. Eu tenho lá algumas ressalvas quanto a isso, mas, por outro lado, eu acho que a mentalidade empreendedora é muito importante. A gente entender quais são as vantagens da mentalidade empreendedora é muito importante também. E eu tenho topado com muita gente nos projetos que eu atuo, né? Tem alguns alunos aqui que nem sabem, mas além de professor, eu também atuo em projetos diretamente. E às vezes atuando nos projetos, né, encontro ali alguns perfis de pessoas que se interessam por coisas parecidas, como por exemplo empreendedorismo, como por exemplo empreendedorismo na área de educação, e é bom a gente bater um papo. E quando a gente vê um empreendedor que está no mercado de trabalho, aí a gente entra na tal da definição de intraempreendedorismo. E isso é muito bacana, porque não é porque você tem uma mentalidade diferente, que você quer fazer coisas diferentes, quer inovar, que você não pode estar dentro de uma empresa também fazer isso. E isso é o tal do intraempreendedorismo. Mas acho que o papo de hoje é muito mais sobre a mentalidade empreendedora, e para isso eu convidei aqui o meu amigo Matheus Souza, que vai falar com a gente sobre intraempreendedorismo. Na verdade, Matheusão, você sabe que a gente vai falar de qualquer assunto que surgir aqui, né? Mas o nosso guia aqui vai ser o intraempreendedorismo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Sabino. Beleza, e você, cara? Tudo tranquilo. Que Cara, bom. olha só, primeira coisa, eu costumo brincar aqui no começo do papo de carreira, porque a Priscila, que sempre faz o papo de carreira junto comigo aqui, ela tem um horário que ela chega bem Sim, pertinho do começo, né? E aí eu fico sim. brincando, chegou atrasado, não sei o que, hoje nós estamos esperando aqui, daqui a pouco a Priscila aparece por aí e entra aqui no papo com a gente, mas por enquanto vamos começar nós dois aqui mesmo. Tá presa no saguão lá, tá esperando liberarem ela pra subir. Pois é, pois é. Coisas que o digital tirou da gente, né? Umas coisas do tipo, não, não, tô aqui já, tô esperando o elevador, né? Fazendo cadastro. É isso. Cara, vamos começar. é, eu queria, primeiro de tudo, eu queria muito assim que você trouxesse opinião mesmo, tá? A gente tá aqui para trazer nossa opinião, é o que a gente acha e a fonte pode ser vozes da nossa cabeça e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu queria que você me dissesse na sua cabeça o que é empreendedorismo. E assim, sem muita teoria, vamos Uhum. naquilo que você achar mais, que faz mais sentido para você. Olha, eu acho que, no geral, empreendedorismo é aquela, na minha visão, é muito uma vontade de prover soluções, né, de você poder olhar para o mercado, olhar para um problema principalmente, e através da sua experiência e da sua ótica de mundo, porque vale ressaltar que isso é muito importante também, cada pessoa tem uma ótica de, às vezes, como o mundo funciona, por mais que o mundo siga, às vezes, uma ordem, né, as pessoas têm uma ótica diferente. Então, o empreendedorismo é muito de você conseguir, centrar de uma forma, vamos dizer assim, de produto, de soluções, né, como que você vai conseguir resolver os problemas através desses produtos e soluções, né. Então eu penso muito que, ser empreendedor é muito uma questão de atitude. Então, tanto que a gente sempre brinca, né, não é todo mundo que às vezes tem o perfil de empreendedor, né. Então para mim, além de você ter essa visão de mundo, né, de querer resolver certos tipos de problema, é muito uma habilidade ali que você acaba desenvolvendo por vontade própria, muitas das vezes, né. Cara, eu achei legal porque você já trouxe aqui uma definição que não é muito a definição que, por exemplo, eu pensava, e eu acho legal isso, né, a gente complementar. Você sabe que muitas vezes, cara, eu tinha a necessidade para mim de, na hora de prover uma solução, ter um embasamento teórico muito forte. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que muitas vezes a minha experiência dentro da área
conseguia fazer com que eu trouxesse uma solução ainda melhor do que se eu quisesse me basear única e exclusivamente ou mais fortemente nas teorias, né? Eu acho legal, porque Uhum. você trouxe uma definição já mais parecida com isso, né? E quando a gente, entre aspas, assim, esbarra nos problemas, né? Porque eu acho que empreender, e aí vou também trazer um pouco das minhas opiniões aqui, tá? Uhum. Eu fui uma pessoa que trabalhei, assim, de carreira como funcionário CLT, entre aspas, de vida toda, assim, né? Sim. Tô como empreendedor, assim, eu diria que por conta própria, há não tanto tempo assim. Mas eu vejo, e na minha experiência especificamente, o empreendedor tem muito mais obstáculos a suprir do que quando você está, por exemplo, dentro de um projeto, dentro de um time. E aí a gente vai acabar mesclando depois para chegar no intraempreendedorismo, tá? Uhum. Mas isso que você falou, você acha que tem a ver, por exemplo, que o empreendedor é a pessoa que vai um pouco atrás de resolver esses problemas mais complexos que às vezes quem está se vendo mais dentro do time ali nem se preocupa tanto com, esses problemas? É mais ou menos por aí ou não? Eu penso que sim, cara. Quando a gente fala de empreendedorismo no geral, algumas pessoas sempre pensam em empresário, né. Acho que é o que realmente vem na mente das pessoas, né. Pô, então tem um empresário, o cara que ele é dono de uma empresa, e na maioria das vezes as pessoas pensam assim, né, é um cara que ganha muito dinheiro, que sabe, que tem um monte de funcionário. E não é bem assim, né. Então a ideia, obviamente, do empreendedorismo é você realmente ter uma companhia, oferecer serviços e tal, mas acho que o principal ponto da mentalidade, na verdade, é dividido em 2, né. Eu penso que é iniciativa e criatividade. Se todo mundo tem iniciativa para alguma coisa, todo mundo tem criatividade para alguma coisa. Então, depende muito do que, como a gente falou, né, da ótica que você cresceu, que você que você foi criado, o seu ambiente familiar, os seus pais, assim por diante, né. Então, eu vou dar um exemplo da minha da minha família, né. O meu pai, ele trabalhou por muitos anos, trabalha até hoje com pintura, né, pintura industrial principalmente. De algum tempo para cá, de alguns anos para cá, 2017 para cá, ele deu uma reduzida na prestação de serviços, né. Mas ele ficou, por exemplo, 16, 17 anos prestando serviço para uma empresa muito grande do ramo químico, de perfumes e aromas, né, aqui em São Paulo, na verdade, mais especificamente ali em Cotia. Então na minha ótica, eu cresci vendo meu pai, né, empreendendo. Então não tinha nada a ver com a tecnologia, sendo ali meu pai teve uma criação super humilde, né, a família do meu pai veio, da Bahia, vieram morar em Osasco. Meu avô era ajudante de pedreiro, enfim, uma criação bem humilde mesmo. E meu pai, quando começou a se desenvolver, crescer e assim por diante, ele era aquele cara que trabalhava com o que tinha, ele não tinha uma formação, não fez faculdade, terminou o ensino médio, mas não chegou a fazer faculdade, né. Então, quando ele se viu no momento ali que ele principalmente depois que ele casou com a minha mãe, nasceu a minha irmã e tal, ele se viu provavelmente no momento ali, né, que eu digo, que ele precisou ir atrás de financeiro, né, questão financeira, correr atrás de ganhar mais dinheiro, assim por diante. Só que é aquela coisa, né, gente com vontade, tem um monte. Agora gente que tem a iniciativa, não são todos, né. Então, é mais ou menos por aí, pelo menos que eu penso, né, é uma questão muito de você assumir certos riscos, ter a resiliência de que o negócio muitas das vezes não vai dar certo, mas a resiliência também faz parte de você continuar persistindo, né. E aí, como eu falei, né, na minha opinião, a criatividade, principalmente, ela vai ajudar bastante você conseguir transitar nesse mundo, né. Legal. Cara, tô achando bacana essas visões, porque tem um pouco a ver com o que eu acho também. Vou até trazer aqui, eu dei uma googleada aqui rapidinho, tem umas definições interessantes para a gente dar uma brincada também. O Uhum, Douglas, ele sempre acompanha a gente aqui no Papo de Carreira,
Legal. E ele está falando que ele também concorda, o empreendedor enfrenta um verdadeiro desafio. Douglas, boa noite e vai mandando aí o que você acha, inclusive se você tiver pergunta para o Matheus, né, para a gente aqui, manda também. A ideia é a gente trazer muito a nossa ideia aqui, talvez sair com algumas conclusões também, né? Mas olha só, eu vi aqui, Matheusão, ó, tava procurando aqui no... Primeiro, uma definição aqui do Google Gemini. Uhum, Não é definição não é dele, né? Ele buscou em algum lugar. O uhum, empreendedor é alguém que identifica oportunidades de negócio e as transforma em realidade. uhum. Legal isso, né? Ó, ele é Então, show. criativo, inovador e arrojado. Acho que você abordou todas essas coisas, né? Talvez você Uhum, não tenha falado muito de inovação, porque uhum. a gente talvez não tenha que ligar necessariamente empreendedorismo com inovação, mas né, normalmente tem alguma coisa a ver Faz também, parte. Uhum. né? E tem a capacidade de assumir riscos e responsabilidades, como você falou, que às vezes né, a vontade só não é suficiente, né? Com certeza. No portal do empreendedor lá do governo, veio aqui, ó. Em uma visão simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. E aqui tem uma definição interessante, porque não está falando necessariamente de negócios, e aqui a gente poderia até falar do intraempreendedorismo, né? Você está dentro de um projeto, está dentro de uma empresa, de um time, e você vê coisas novas ali, e você traz coisas novas, né? Lá no portal do Sebrae, o que é o termo empreendedor? Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. Eu acho que tem umas coisas aqui, Matheus, que assim, Uhum. não necessariamente, né? Porque a gente às vezes vê pessoas que são empreendedores e acabam abrindo portas para outros porque ele não consegue chegar na lucratividade, né? Sim. E eu vou dizer que assim, eu como empreendedor aqui, tenho bastante dificuldades para ter lucratividade mais do que para criar novos produtos. Porque quando você cria novos produtos, às vezes você tem uma criatividade, você cria novos produtos, mas a pessoa que vai comprar o produto, ela tem que entender o seu produto, né? E às Uhum. vezes você cria um negócio que acaba ficando meio complexo demais, confuso demais e tal. Então, também tem isso de você visualizar o que as pessoas querem, seja para vender um produto, seja para vender uma ideia dentro de um projeto ou qualquer coisa assim, né? Sim. Não, a ideia de você poder vender alguma coisa, seja ela qualquer coisa, seja um produto físico, seja um produto digital, seja um serviço, qualquer coisa. Eu penso que a maior artimanha que a gente precisa ter, o que que é possível você fazer com aquilo, né. Então eu gosto muito da ideia, sou muito fã da história do Steve Jobs, né, não só eu, mas, né, já li a biografia dele, né, o cara realmente era fora da curva em vários sentidos, tanto para o bom quanto para o ruim, né. Mas, tinha uma das coisas que era muito interessante, que quando eles foram lançar o Macintosh, e ele contratou, o ex-CEO da Pepsi, né, o ex-CEO da Pepsi ajudou a vender a ideia de um novo computador, né. E o principal desse novo computador não era, o teclado que não era, ligado ali, não tinha um cabo, não era o mouse, né, não era nada disso, não era sempre, senão era, segundo a venda do computador, era o que você poderia fazer com o computador daquele, né. Então, a questão de você ser mais produtivo, de você conseguir entregar mais resultado, de você poder se destacar na sua equipe, na sua faculdade, na sua escola, tudo isso já fazia parte do arcabouço ali, né, da venda do produto, né. E e é exatamente o que a gente está falando, né. Acho que a gente resume, por exemplo, em criação, talvez a palavra seja criar valor, né. Então, criar valor também é algo que pode ser subjetivo, porque o que entrega valor para mim, às vezes, não entrega valor para o Sabino, né. Então vamos supor que o Sabino, não trabalha com tecnologia, o Sabino, sei lá, é um médico. Então, poxa, lancei um software novo, lancei um Excel novo aí,
poxa, talvez para o Sabino Não sirva, né? não sirva, né? Agora, para o Matheus, que é o cara que está trabalhando ali todos os dias com Excel, sirva. Né? Uma Boa. máquina nova de fazer operação nos olhos, para o Sabino vai servir, para o Matheus não vai servir de nada, a não ser que o Matheus precise do procedimento. Né? Então, é nesse sentido. Muito bem. Priscila Stuani, você estava por aí empreendendo, é isso? Faz, Emergências. faz parte, né? E aí, Pri, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem, e vocês? Boa noite, bem. Tudo bem. Estamos aqui na mentalidade empreendedora, né? E trouxe até algumas definições aqui sobre empreendedorismo e tal, mas acho que tem uma parte aí que acho que a gente pode falar um pouquinho também. Queria ver o que você consegue trazer para a gente de comportamento, assim, né? Será que o empreendedor tem uma mente diferente mesmo, né? Será que se a gente fizer uma sessão ali com a pessoa, a gente consegue saber se ela é empreendedora ou não? O que você acha dessa característica comportamental nas pessoas que têm essa veia empreendedora? Olha, aqui eu vou ter que buscar ali no meu repertório mais da minha atuação de marketing. Eu já trabalhei com uma empresa que fazia formatação de franquias e novos negócios, que foi até uma das coisas também que me fez questionar o marketing, porque eu cuidava da parte de manuais de operação, sabe? Um monte de coisa de uma ideia. E aquilo não fazia o mínimo sentido para mim, né? Mas tudo bem, fiz lá por um tempo. E aí eu trabalhei com uma pessoa que era muito, muito influente. Isso faz algum tempo, tá? Mas, por exemplo, ele que trouxe McDonald's, depois Burger King para o Brasil, América Latina. Então, sabe, eu fiquei um ano com ele, mas aprendi, assim, bastante. E uma das coisas que ele falava é, a pessoa que é empreendedora, ela corre risco, porém, riscos calculados. Então, ela tem essa pegada de correr riscos. Se é uma pessoa com perfil mais conservador e tem um dinheiro para aplicar, enfim, alguma coisa assim, ela vai procurar um outro tipo de negócio. Mas a pessoa empreendedora, ela vai se jogar. Então, acho que em relação ao comportamento, acredito que sejam essas pessoas mais desbravadoras. Arrojadas. Sim. Legal. Ô, Pri, eu vou aproveitar um pouco, e assim, talvez você não tenha resposta para a pergunta, tá? Mas eu acho legal a gente tentar explorar. Você falou risco calculado, né? Faz sentido, né? Risco calculado, faz todo sentido. Só que grande parte das empresas naufragam nos primeiros X tempo aí, né? Menos de 2 anos. Será que talvez a pessoa tenha um apetite muito grande ao risco, será também? E o cálculo, às vezes, não é tão importante quanto o apetite a risco? Será que é por aí? O que você acha? Acho que são vários fatores, né? Porque se uma pessoa começa a investir muito em estudo de mercado, que é um trabalho caríssimo, né? São grandes empresas que fazem pesquisa de mercado, por exemplo, às vezes ela pode perder o timing. Então, tem aí algumas questões, né? Pela experiência que eu tive, basicamente, esse risco calculado que ele falava era capital de giro. Então, eu preciso ter tanto para investir, eu preciso, aí tem os cenários, né, otimistas e os outros, então, num cenário mais complicado, que o negócio não teve ali o crescimento planejado, qual que é o nosso plano B? Então, planilha, gente, Excel... E essas não está combinado, hein? Não está. Para você ver que o meu ranço do Excel já vem desde sempre. Tanto que essa praia não era minha. Eu fazia os documentos, eu anotava tudo, eu gostava dos processos. Essa parte não, porque eu viajava lá nas ideias, não é minha praia mesmo. Mas esses riscos aí tem que ser... E assim, de galera micro até, vamos investir uma grana considerável. Então, sempre tem um risco. E aí tem que calcular esse risco, né? Legal. Matheusão, e você, assim, o que você acha dessa parte dos riscos? Eu diria, e eu não sei se eu estou num bom momento para dizer isso, tá? Mas eu diria que, às vezes, a pessoa empreendedora é aquela que topa assumir riscos que provavelmente ela vai se lascar e ela assim mesmo topa esse risco. O que você acha? Falou tudo. Foi cirúrgico agora. E eu tive eu estava até lembrando, né?
Eu tive uma experiência um ano atrás, vamos dizer assim, um pouco mais de um ano, né? E eu estava morando no interior de São Paulo, morei lá de 2021 a 2023, morei especificamente na cidade de Sorocaba. E quando eu estava lá, eu acabei arriscando em um sonho de infância, né? Então, eu treino, né, uma arte marcial desde que eu tinha meus 12 anos. E ali eu sempre tinha vontade, né? Tanto eu chegava para minha mãe e falava assim: ah, mãe, quando eu tinha meus 12, 13 anos, né? Ah, mãe, eu quero viver de arte marcial, né? Então eu quero ter minha academia, tal, não sei o quê. Minha mãe falava: ó, filha, primeiro você tem. Ela não falava, tipo, oh, para com essa bobeira, né? Ela não fazia isso. Ela falava assim: primeiro você tem que estudar, garantir para você um certo nível de conhecimento, ou seja, aquela coisa, né, aquela segurança que os nossos pais muitas vezes têm, né? Então, garantir uma segurança ali, depois você vê o que você consegue fazer com o seu sonho, né? Sonho não paga boleto. Então, assim, eu fiz todo o possível, até esqueci desse sonho, né? Eu tinha vontade mesmo, assim, e aí eu fiz faculdade, fiz sistema de informação, entrei na área, então, enfim, depois fiz pós-graduação, enfim. E aí comecei, quando eu mudei para lá, eu vi essa oportunidade de sentir que naquele lugar era possível, né? Não tinha a modalidade da arte marcial na cidade. E aqui em São Paulo é muito forte, né? Tem bastante escolas e tal. Então lá eu via o que a gente está falando, via essa dor, via essa questão de, poxa, trazer um pouco de inovação, assumir o risco e abrir a escola, né? Nunca, não sabia como fazer o marketing, não sabia como fazer a divulgação, e em paralelo a isso, eu estava tocando os projetos, né, de tecnologia da minha consultoria, onde eu prestava serviço, né? Para outras empresas, outras consultorias. E a partir daí, então fui lá, comprei tatame, procurei um lugar para alugar e tal, e comecei. Só que eu falei até com a minha esposa, falei, olha, eu vou tentar colocar um marco ali de pelo menos um ano, porque eu sabia que eu ia ter que pagar do meu bolso. Eu sabia que provavelmente nos 6 primeiros meses eu não ia ter aluno suficiente. É uma cidade grande, mas enfim, foi o que eu estimei ali. Eu não ia ter aluno suficiente para pagar as mensalidades ali, né? Então eu já sabia que era o que eu ia colocar do meu bolso. Enfim, resumo. Fiquei ali mais ou menos. Meu plano era ficar mais ou menos um ano aberto, né? Tentando e tal. Fiquei um ano aberto e quando eu estava chegando já próximo de um ano, tive outros percalços aí no meio do caminho, né, questões pessoais também, e acabou fechando, né. Então, lógico, poxa, fiquei super triste, um dos momentos mais complicados aí foi ter que pegar tudo, colocar dentro do caminhão, porque era um sonho que eu estava abandonando, vamos dizer assim, né, pelo menos por hora. Então, mas eu sabia, eu estava consciente do que eu estava fazendo quando eu comecei, né. Então é exatamente isso, assumir riscos, você ver a oportunidade, ir atrás, tentar criar valor, você, de certa forma, pensar um pouco em inovação, trazendo algo que não existe para aquele local, né. Então é algo que acontece, né. Acho que, assim, perdão da expressão, talvez seja a melhor palavra, mas eu sempre digo que o cara que ele quer empreender, ele tem que ser meio maluco às vezes, né. Ele tem que ter um parafuso a menos, não tem como. E, meu, você chega, coloca um trabalho que oferece um trabalho que às vezes ninguém sabe para que é, não sabe se é de comer, se é de cheirar, de vestir, de lavar o cabelo, e você coloca ali para jogo, né? Então é um pouco complicado, realmente. Boa. Você sabe que eu, assim, eu não sei nem se eu sempre tive essa veia empreendedora, eu acho que sim, né? Olhando para Uhum. trás aí, toda a minha carreira dentro da área de tecnologia, mesmo trabalhando em grandes empresas, e uma das coisas que me fez talvez querer sair dessa vida de trabalhar em grandes empresas foi me sentir preso, né? De não conseguir fazer coisas novas, de conseguir sentir que eu estava nas rédeas das coisas que eu estava fazendo, né? Mais recentemente, né, no último lugar que eu estava lá no banco aí, que eu fiquei por 10 anos, teve um feedback que o meu chefe chegou e falou assim, e eu achei muito curioso, porque assim, eu acho que eu não tinha me dado conta até ele me falar. O chefe me chamou e o feedback foi assim,
ter um feedback positivo para você, Sabino. Eu acho legal que você cria suas próprias atividades e você não fica esperando ninguém passar atividade para você. Só que assim, na minha cabeça, eu já era especialista, né? Na minha cabeça, aquilo era a minha obrigação. A minha obrigação era eu descobrir o que o banco precisa e eu ir fazer o que eu descobri que o banco precisa. Então, como é que era mais ou menos o meu dia a dia de trabalho? Eu ia atrás das pessoas que estavam nos projetos para ver os problemas que elas tinham e tentava ajudar essas pessoas a resolver os problemas. Então, às vezes eu tinha que falar com a alta hierarquia dessa equipe, às vezes eu tinha que falar com outra equipe, às vezes eu tinha que vir na minha própria equipe e tentar arrumar alguma coisa para os projetos saírem. Mas foi muito curioso, porque assim, quando ele falou isso, eu comecei a me dar conta de que fazia muito tempo que ninguém me passava atividade. Eu era uma entidade dentro de uma empresa que o meu chefe não me passava atividade. Eu ia e descobria o que eu tinha que fazer e fazia e reportava para ele, ó, tô indo lá na equipe fulano de tal que tá precisando disso, daquilo. E acho que em algum momento, assim, isso começou a ficar meio sufocante, porque na verdade eu ia descobrir o que tinha que fazer e fazia, mas você fica meio naquela roda dos hamsters, né? Você fica correndo um dia e no outro dia os problemas são os mesmos e você não vai resolver o problema, né? Então acho que era assim, era uma atitude empreendedora, né? Era empreendedorismo, mas era dentro de uma empresa. A Michelle chegou por agora, ó, falou boa noite, Michelle, tudo bem? Tá sempre aí com a gente. Eu tenho a impressão que a Michelle tem uma mente empreendedora também. Depois ela fala pra gente se sim ou se não, tá? O Douglas disse que no Brasil a idade mínima para ser sócio e administrador de uma empresa é 16 anos. Número de integrantes para formar uma cooperativa, 20, e a associação podendo ser criada com apenas 2 pessoas. O Douglas já tá com interesses aí, né? Tá sabendo, tá sabendo tudo, mas ele tá perguntando, ó, o que acham dessa estrutura, quanto os jovens atuais sabem dessa possibilidade. Douglas, ó, eu vou dar primeiro a minha opinião, depois eu vou pedir a opinião da Priscila e do Matheus. Eu acho... Primeiro eu vou dar uma informação, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a neurociência diz hoje, na data de... Eu sempre falo isso porque vai que sai um estudo que muda tudo, né? Mas na data amanhã, de hoje... Né? Justo amanhã, né? Na data de hoje, considera-se quase como um consenso que o cérebro de uma pessoa amadurece, né? O córtex pré-frontal, que é onde você toma decisão e tal, amadurece por volta dos 25 anos, né? A Pri tá falando 24, 25, né? Ou seja, você pega lá uma pessoa jovem de 15, 16, 17 anos, ela ainda tem um caminho para cumprir aí de amadurecimento de tomada de decisão e tal. Não significa que não tenham pessoas que têm esse amadurecimento antes. Por exemplo, uma pessoa que tenha talvez altas habilidades pode ter um desenvolvimento precoce do córtex pré-frontal. Significa dizer, Douglas, eu diria assim, muito cuidado aos jovens que querem empreender, mas eles são os que têm menos risco a correr, principalmente quando você mora na casa dos seus pais. Você não tem que pagar aluguel, você não tem filho, não tem que pagar as contas, você tem muito mais chance de empreender sem quebrar, porque você não tem que pagar conta, você não tem boleto, você não tem nada. Então, eu acho que são duas coisas para se considerar, né? Uma delas que você ainda vai amadurecer muito, então você ainda vai melhorar muito a sua questão de tomada de decisão e tal. Por outro lado, você tem muito pouco risco a correr. Então, acho que é bom, acho que os jovens deveriam tentar empreender, mas acho que talvez... O Matheus falou uma coisa interessante, ele falou que a mãe dele falava, né, sonho não enche barriga. Será que o Matheus achava legal quando a mãe dele falava isso? Ou será que o Matheus falava, minha mãe não sabe de nada, eu vou ficar rico aqui com as minhas academias e ela não sabe de nada? Como que era, Matheusão? Fala aí. Olha, cara, sinceramente, eu sempre tive um relacionamento muito bom com os meus pais. Eu sempre brinco com eles que, assim, que eu nunca fui um filho que deu muito problema, né? Eu brinco assim porque meu maior problema com meus pais era em relação ao estudo. Então, eles sabem disso, né? Eu era pouquinho preguiçoso para estudar, não gostava muito. Mas, assim, no geral, cara, por exemplo, quando minha mãe falava isso, ou, enfim, até mesmo meu pai me dava outros conselhos, eu, graças a Deus, eu sempre pude absorver muita coisa. É óbvio que na cabecinha da gente, a gente ficava assim meio, poxa, não tá me apoiando, né? Não tá me apoiando, poxa, eu não tenho apoio.
Mas eu, pelo menos, eu nunca tive essa rebeldia, vamos chamar assim, de uma forma positiva, né? Essa rebeldia com os meus pais, né? Eu sempre pensei, né, até certo momento ali da minha vida, eu sempre pensei que meus pais sabiam de tudo e sabiam a melhor solução para tudo. Acho que talvez toda É pessoa mais comum isso. jovem pense assim, né? Na sua adolescência ali e tal. Então, é só que, pelo menos na minha vida, a minha ficha caiu um pouco cedo até, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu casei, conheci minha esposa com 18, 17 para 18, foi minha primeira namorada, e 2 anos depois a gente estava casando, né? E com 21 anos, um ano depois, quase, eu já era pai. Quando minha filha chama Vitória, hoje ela tem 7 anos, quando a Vicky nasceu, falei, eita, e agora? Tem uma criança aqui, não posso devolver, né? Que eu vou fazer agora da minha vida para pagar fralda, para pagar o leite? O que eu vou Os fazer? boletos aumentaram, né? Os boletos aumentaram. E aí, meu chapa, é onde a porta torce o rabo, né? Então, é o que você falou, quando você é mais novo, e você está na casa dos seus pais e tal, eu acho que você tem muito mais tempo até, né? Mas é aquela coisa, falta experiência e sabedoria. Informação hoje não falta, né? Então, até 10, 15 anos atrás, informação também já estava numa alta muito grande. Hoje, muito mais, né? Você tem aí as inteligências artificiais que, se você pedir para ela criar ideias de negócio, ela vai te dar quantos você pedir. Se você pedir 1.000 ideias de negócio baseado em dados aí de país, ela vai ser especificamente com você, ela vai te dar uma ideia muito, talvez até muito genérica, mas que você pode refinar e trazer Mas para o seu perfil, né? você acha que funcionaria? Pergunta assim, eu vou atropelar aqui, vou fazer uma pergunta meio nada a Imagina, ver, assim. Você acha que imagina. funcionaria, por exemplo, entrar na inteligência artificial? É uma pergunta solta, tá? Sim, Não tô querendo te colocar contra a parede, não. É uma pergunta que me ocorreu agora. claro. Você acha que se a gente colocar na inteligência artificial, me dê oportunidades de negócio para mim que sou uma pessoa assim, assim, assado, tenho essas características, será que se a gente fizer isso e correr atrás, vai dar bom ou vai dar ruim? Assim, o que te ocorre? Vamos dar uma viajada aqui. Olha, eu acho que a sua pergunta ela é bem difícil de responder, mas se tratando de ideias, vamos separar o trigo do joio aqui, né? Ideias ela vai te dar. Se vai dar certo é outra Não, coisa. porque tem a execução também, né? Não, mas Exato, eu fiquei exato. pensando. De Não, eu fiquei fato pensando um real. pouco mais na questão de será que seria uma boa ideia correr atrás disso? Eu fiquei. É curiosidade mesmo. Eu Você acho que sabe assim, que ó. daqui a pouco, acabando o papo de carreira, eu vou perguntar para a inteligência artificial para ver o que sabe. Não, cara, eu de um ano para cá, quando lançaram o GPT, né? Primeiro modelo lá, o 3.0, depois foi o 3.5, cara, eu venho vendo a evolução do GPT, por exemplo, entre tantas outras inteligências, diariamente, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você ter ideias é algo que está muito mais fácil. É nesse sentido que eu digo, né? Não, e Você isso eu estruturar acho que um. faz sentido. Isso eu acho que É, faz sentido. não, mas e até mesmo você falar assim, poxa, eu quero abrir uma sorveteria. Se você chegar para IA hoje, pedir para ela te dar um plano de negócio de uma sorveteria na cidade que você mora, Vai ficar melhor do baseado em. que se você tivesse feito há 10 anos Puta, atrás, né? exato, né? A gente está falando agora de pesquisas de mercado. Hoje em dia, as empresas, elas obviamente, né? Você tem empresas de grande porte, sei lá, tipo McKinsey da vida, Gartner, que elas investem milhões e milhões e milhões de dólares para poder ter dados concretos em cima de ferramentas, metodologias, áreas de conhecimento, assim por diante, né? Até mesmo faculdades aí de fora, aqui dentro do Brasil mesmo, mas aí você pega uma característica de que a gente está falando no sentido de empreendedor. Geralmente, empreendedor é um cara que está quebrado, ainda mais aqui no Brasil. Então, né, na maioria das vezes, na maioria dos cenários, o cara ele quer começar alguma coisa, na maioria das vezes, porque ele precisa de dinheiro.
E aí, na maioria das vezes, esse cara tem a mentalidade que talvez o CLT não vai trazer isso para ele como ele quer, como ele precisa, né? O CLT no sentido, né, trabalho ali remunerado e tal. Então, hoje a ferramenta, a inteligência artificial se tornou uma ferramenta que a gente está falando agora há pouco do caso do computador lá da Apple, né? Então, era uma ferramenta para a mente, era algo que possibilitava você alavancar suas habilidades, né? Então, hoje a IA, ela não toma o trabalho de ninguém. Ela continua fazendo de uma forma muito mais acurada e perspicaz o trabalho das ferramentas tecnológicas, né? Então, se o empreendedor hoje tem uma dificuldade, ele tem muito mais facilidade para encontrar soluções, né? Pelo menos é o que eu penso, né? A informação, ela sempre esteve aberta, mas hoje tá muito mais fácil de você conseguir filtrar as coisas, né? Deixa eu aproveitar um pouco isso antes de passar a palavra para Priscila, que eu queria também Uhum. saber o que você acha, Pri. Mas assim, sabe o que eu fico pensando, Matheus? E você pensar um pouquinho, a Pri também, antes de responder. Eu Uhum. aqui já estou nessa vida de empreendedor há um tempão e já inventei uns cursos aqui que me pareceram muito interessantes do ponto de vista de didática, de como fazer a pessoa aprender. Por exemplo, Uhum. eu às vezes pego umas aulas para dar em uma instituição bastante conhecida aqui em São Paulo. E sempre que eu pego essas aulas, de Excel, de VBA e tal, eu chego para a turma e falo assim no primeiro dia: pessoal, vocês querem um curso tradicional? Ou vocês querem aprender de verdade? Né? Todo mundo, não, eu quero aprender. Beleza, então você vai ter que ser incomodado durante o processo de aprendizagem. Eu falo isso aqui e assim, as pessoas não Uhum. concordam comigo, mas assim, para você aprender de verdade alguma coisa, você tem que ser incomodado no processo de aprendizagem. É por isso que quando você está, por exemplo, trabalhando num lugar e você precisa aprender a fazer, sei lá, uma tabela dinâmica no Excel que você não sabe, ninguém vai pegar na sua mãozinha e te ensinar o passo a passo, chegar no final e falar assim, olha que bonita a sua tabela dinâmica, olha que legal, você conseguiu fazer. Não é assim. É tipo, vai lá e se vira e faz. Ah, mas eu não Uhum. sei. Clica nesse botão aqui, vai lá e faz. Esse processo de aprendizagem eu tentei trazer, mas assim, na verdade, a pessoa quando ela compra um curso, eu tô chegando a essa conclusão. A pessoa quando ela compra um curso, ela quer muito mais ser enganada de que ela vai ter um curso muito legalzinho, muito tranquilinho, que ela vai aprender tudo e que ela vai ser o super, né? Coloridinha, Ah, é. certificada, né? Não, e depois que eu fizer o curso, as empresas vão correr atrás de mim, porque eu fiz o curso, blá, blá, blá. Não é assim, gente, né? Não, não é. Mas assim, eu tô falando da parte de empreendedorismo, tá? Não tô falando da parte de didática agora. Eu tô falando assim, se você chegar e tentar vender um negócio do tipo, galera, assim, ó, tem um curso aqui que é pra você aprender, mas você vai ter que ralar, você vai ter que tentar fazer o negócio. Eu não vou te dar tudo de mão beijada. Aí a pessoa vai falar assim, ah, não é isso que eu quero, não sei o quê. Enfim. Vamos tentar pegar aqui um pouquinho de cada coisa, Pri. Uhum. O Douglas tinha falado lá da parte dos jovens, né? Depois a gente acabou pegando um pouco essa ideia de o que fazer, e agora com esse finalzinho aqui, comenta um pouquinho antes da gente entrar na questão da Michelle. Eu queria voltar depois na questão da Michelle lá, mas assim, a pessoa que está empreendendo, né? Essa pessoa, será que ela realmente sabe aonde ela vai chegar depois? Ou será que é tipo você tá com um barquinho no oceano e ter que ir para onde a onda tá te levando? O que você acha? Essa questão da idade que o Douglas trouxe, né, eu sinceramente desconhecia. Mas o que me chama a atenção é o repertório. Uma pessoa mais nova, dependendo da vivência que ela teve, né, às vezes observava muitos pais empreendedores ou empresários, então já tem aquele tino comercial. Pode ser que ela tenha aí um enredo que acompanhe isso. Mas pelo menos na experiência que eu tenho, que claro, meu universo é minúsculo, tá, gente? Mas pelo que eu estou observando, eu atendo aí uma faixa etária de jovens de 21 a 25 anos, muitos deles estão com dificuldade de escolher qual curso superior vai escolher.
E aí eu tenho que fazer um trabalho até de falar, olha, tá tudo bem você ter 22 anos e você ainda não ter escolhido. Porque, sabe, pode acontecer da pessoa fazer um curso na faculdade e não exercer. Então, né, vamos observar aqui quais são os elementos, quais são as opções que você tem para tentar fazer uma escolha mais assertiva. Então, essa galera mais jovem, se tem essa pegada, talvez seja aí muito, muito dela. Você acha que no Brasil tem isso mesmo, Pri? Assim, ou será que... Porque assim, eu não vejo tanto... me parece que é mais coisa de televisão, assim, de... dos americanos que vendem suquinho de limão na barraquinha em frente de casa. E aí ficou rico e abriu o McDonald's, inventou né, do nada, assim, uma lanchonete maravilhosa. Eu não vejo muito isso acontecendo, para falar a verdade. Assim, claro, são poucos. É que no fundo, são poucos mesmo. Mesmo em outros lugares do mundo são poucos. Mas eu não vejo, assim, também não me parece que a galerinha de hoje... E aí, Douglas, você pode rebater, a gente fica super à vontade, tá, Douglas? Você já é de casa. Mas assim, mas eu não vejo uma galera querendo empreender. Parece que a geração tá um pouco até diferente, não é não? O que você acha, Pri? Eu, de todas as pessoas que eu atendo nessa faixa etária que eu falei, eu só tenho uma pessoa que assim, já vendeu cocada para ajudar a pagar a faculdade, está empreendendo com loja de roupa, e assim, ela é típica faca na caveira, sabe? Se não der certo, vamos para o próximo plano, agora ela vai casar, então já está pensando como que ela vai se desdobrar para conseguir ter o recurso. Então, assim, mas é uma pessoa, não que ela tenha 1000 pessoas, tá, gente? Mas é dela, é muito característico dela. As outras estão mais... o que eu faço da vida? Que acho que entra muito que o Sabino comentou, sabe? Qual que é o sentido, né, de arriscar, sendo que você tem ali um suporte familiar que te propicia ter um certo conforto. Então, eu também não vejo muito, não, tá? Legal. A Michelle tá falando ali, ó, são os dois extremos, né? Os que querem tudo e os que não querem nada. Ela tá falando que essa geração, né? Eu entendi isso, tá, Michelle? Acho que é isso aí. E nessa geração aqui tem os dois extremos, né? Assim, eu tenho falado com meu filho, às vezes, um negócio que é meio... Talvez é meio cruel até, assim, mas... A verdade é que quando você não tem necessidade financeira, vamos ser bem honesto, né? Você é um jovem, você não tem necessidade financeira, você tá numa casa legal, você tem comida tranquila que você quer comer. É muito difícil de você ter o incômodo de falar assim, eu quero mudar essa vida, né? Eu quero fazer um negócio. Então, assim, é difícil de você ter uma disposição grande de ir lá e arregaçar a manga e fazer um monte de coisa. Então, esta pessoa que está numa situação mais tranquila, ela tem que achar outros mecanismos de motivação que são diferentes, por exemplo, da pessoa que nasceu na pindaíba, né? A pessoa que olha para o lado e fala assim, cara, eu não quero continuar comendo arroz e feijão amanhã, eu vou dar um jeito nisso aqui, né? E aí a pessoa se incomoda e vai e faz, né? Ela vai, ela pensa num produto, ela vende o brigadeiro, né? Vende a cocadinha lá, e assim, e não tem tempo de ficar, mas será que eu tenho vergonha de vender a cocadinha ou não? Porque são cenários, né? Um cenário que te empurra para faz alguma coisa, né? E se vira, porque senão você vai se lascar, e o outro que é, cara, se você não fizer nada, você já tá bem, né? Eu acho que até nesse sentido seria até errado tentar comparar a motivação de um e de outro, né? É óbvio que o cenário de quem tem mais dificuldade financeira vai empurrar essa pessoa para ela ter mais vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Eu queria, gente, ó, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa disso, eu queria voltar um pouco num comentário lá em cima da Michelle, quando eu falei que a história, né, de ter que descobrir as próprias atividades e tal. E eu sei que a Michelle tem esse perfil também, né, de descobrir as próprias atividades, resolver os problemas e tal. Aí ela falou assim, Sabino, isso é péssimo, nós mesmos ter que descobrir o que temos que resolver, né? Como é que mede isso? Eu não sei nem se como é que mede, né, Michelle, mas assim, como é que a gente aproveita isso de uma forma positiva, enfim. Eu queria discutir um pouco esse termo e eu acho que aqui
A Michelle está falando um pouco do intraempreendedorismo e dos problemas de você ter uma mentalidade empreendedora num ambiente que às vezes é limitado, né? E você, cara, você quer mudar o mundo, mas você só pode mudar o seu quadrado ali, né? E isso deve trazer um monte de problemas psicológicos também, né, Pri? Da pessoa se sentir mal porque, poxa, eu queria fazer, mas não posso, mas meu chefe não deixa, mas não sei o quê, aí a pessoa fica com ansiedade, sei lá. Eu vou até pedir para você comentar primeiro, depois a gente passa para o Matheus comentar. Cara, incrível que isso é uma temática muito corriqueira. E aí, a abordagem que eu utilizo nesses casos é, primeiro, a pessoa entender e aceitar que esse ambiente onde ela está inserida não vai propiciar essas transformações de mundo, por mais que ela tenha uma veia aí empreendedora ou não consiga atuar como empreendedora. E aí a gente começa a buscar outras fontes de autorrealização. Porque aí a gente começa a descolar as coisas, senão fica, né? Aí fica uma crise eterna, porque eu preciso do trabalho por uma questão econômica, mas eu não me sinto realizado, e não dá para largar o emprego, porque. Então, assim, beleza, continua trabalhando, mas vamos buscar outras fontes para você gerar essa autorrealização. Será que a gente consegue, Pri? Assim, agora eu vou ser paciente ou cliente, né? Cliente por uns minutinhos. Tem uma coisa que é muito curiosa, né? Você está falando isso e eu acho que se eu voltasse para o mundo corporativo como antes, eu sabendo disso, concordando com você, eu teria dificuldade de fazer isso, assim, de descolar do projeto, do objetivo, do seja melhor, né? Eu tenho que ser o número 1 e falar assim, não, eu tenho que ter outras fontes de realização, eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que valorizar, né? Estar com família e tal, outras coisas, mesmo até gostando do trabalho que eu estou fazendo. Eu não posso doar a minha vida, né? Chegar lá e falar assim, ó, pode tirar todo o sangue que amanhã eu volto e dou o resto. Tem alguma diquinha prática para a gente tentar fazer isso ou não? Ou tem que ir trabalhando dia após dia? O que a gente faz para tentar internalizar essa história de ter outras fontes de realização? Cara, desculpa, mas assim, tá. O primeiro passo, por quê? Porque senão você implica em fazer escolhas. Se eu tenho essa idealização de autorrealização, o meu trabalho não me gera isso, você escolhe se submeter ou então pedala robinho e vai empreender, vai vender coco na praia. Não tem outra, gente, desculpa, não sei se existe uma outra maneira mais fofa de falar isso, mas eu, sinceramente, não vejo, porque aí você, vou me submeter a ficar nesse trabalho. Então, assim, não idealiza que esse trabalho vai ser a fonte da realização. Eu vou insistir. Eu vou ser insistente. É assim, ó. Tem algumas pessoas, por exemplo, tem chefe, né, que ele já logo pega qual que é a forma de funcionar de cada um, né? Só dele chegar, por exemplo, no meu caso, quando eu estava na empresa, era só chegar do meu lado e falar assim, fulano mandou muito melhor do que você nesse último feedback. Cara, você vai ter que dar um gás aí. Pronto. Já. Sangue sobe. Mano, já fez eu começar a trabalhar de madrugada para ser o número 1. É um gatilho. Não, dá 5 passos para trás, pelo amor de Deus. Não. Mas sabe só para deixar claro, Pri, eu concordo com você, tá? Eu tô tentando dar um chacoalhão em quem é que nem eu, tá? Porque não é legal, não. Gente, só um último comentário, Matheus, prometo. Gente, tomem muito cuidado. Porque tem lideranças que pensam em que fazer isso motiva, tal. No caso do Sabino, motivava, ou motiva, não sei. Mas, ao longo do tempo, isso vai trazer prejuízos. Daqui a pouco rola uma demissão, e aí, sabe aquele discurso do, meu Deus, que hora é essa? Peguei minha vida. Cara, cortado, tchau, bate beijo, não me liga. Então, por isso que é importante, avalie o quanto vocês estão dispostos e dispostas a investir, além daquilo que vocês já fazem. Porque se for ficar esperando reconhecimento de uma terceira pessoa, cuidado, vocês precisam ficar satisfeitos com vocês mesmos. Porque isso vai gerar prejuízo que geralmente se manifesta através de doenças físicas ou mentais.
Não, total. Total. Assim, eu concordo, só vou te dizer que é um negócio que é mais forte do que a própria pessoa, eu acho. A Michelle tá concordando comigo, e assim, eu conheço um monte de gente que é assim. A maior parte. Eu era assim, gente. Mas se você, Pri, se você pegar coordenador, gerente em grandes empresas, a maioria é assim. É aquele que você fala assim, cara, a área do fulano lá foi muito melhor no... Eu esqueci o nome agora. Também é melhor nem falar. Mas pesquisinha de clima lá, não sei o quê, né? Só você chegar de lado e falar assim, meu, a área do fulano foi muito melhor que a sua. Pronto. Vai virar, né? Então, eu era né? assim até entrar no processo de burnout e ter que aprender na marra a dar espacinho para trás, galera. Porque assim, a gente não sabe, tem questões políticas. Por exemplo, trabalho. No meu trabalho, por exemplo, era muito bom. Eu não sou e nunca fui puxa-saco e me orgulho muito disso. Você acha que a galera ia passar pano para mim? Não ia. Então, eu tive que aprender a lidar com o não reconhecimento, apesar do cliente reconhecer, mas a galera da empresa não reconhecia. E, ó, foi um longo processo. Graças a Deus estou viva aqui para compartilhar, porque por vezes eu achei que ia dar muito ruim. Então, tem uma questão da competitividade que eu acho que é sadia, pensando em melhoria, mas se você acelera um pouco mais do tanto que você já acelera, cuidado. Sim. Não se afetem. Muito bem. Eu acho que... Mateusão, vamos lá. O espaço é seu e... Deixa eu fazer só uma ressalva aqui antes. Vai lá. Assim, cara, tem uma coisa, eu brinco, os últimos convidados que vieram aqui, eu brinco e é uma verdade. Eu sou péssimo em apresentar o convidado. A gente já começou conversando e tal, então se você quiser comentar um pouco também das coisas que você falar dentro da sua trajetória, fica à vontade, tá? A gente já vai ter que marcar outros papos aqui, Matheus. Esse papo aqui tem muito assunto para pouco tempo, mas vai lá. Fica à vontade de você comentar de tudo que a gente falou aí. Eu ia falar o seguinte, acho que a Pri foi muito cirúrgica no que ela falou, no seguinte sentido. No meu ver, tá? Não me julguem ou me julguem, não me importa. Já tô julgando aqui. O Brasil, vamos falar de Brasil, tá? A gente tem uma diferença muito grande lá fora. Tenho vários amigos pessoas que eu conheço que trabalharam até no Vale do Silício, Oracle, Google. Conheço amigos que foram para a Alemanha, Espanha, enfim. Graças a Deus, eu pude ter um convívio legal com várias pessoas que tiveram essas experiências. E, cara, o Brasil, por ser um país de terceiro mundo, a gente tem América Latina, mas eu falo do Brasil, um costume muito feio, às vezes. Cara, a gente às vezes se sente mal por fazer apenas o que a gente tem que fazer, sabe? A gente às vezes tem esse gatilho, infelizmente. Eu sei porque eu fiz bastante isso, hoje eu dei uma reduzida. Então, depois que eu descobri uma tal de fibromialgia aí, tive alopécia, não sei o que, blá, 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 falei, cara, deixa eu pisar no freio. Então, a minha mentalidade mudou muito. Então, hoje, é óbvio, eu faço o melhor, o que está dentro das minhas competências. Quando eu vejo a oportunidade, que é o que a gente está falando, de empreendedorismo, e até por ter um perfil que eu sempre falo, correlaciono, perfil de consultor, já vou falar o que eu penso sobre isso, mas quando você entrega o que você está sendo pago para entregar, cara, tem gente que acha ruim. Poxa, você está chegando aqui às 15 para as 9, saindo às 18, o que está acontecendo? Você está desmotivado? Né? É ou não é? E que coisa é essa? Onde já se viu? Né? Só porque você pega 2 horas de trânsito para vir, 2 para voltar, ou 3, dependendo se choveu, né? Enfim, o que é isso? Está desmotivado? Você não valoriza o que a empresa faz por você? Então, é lógico que isso não é generalizado, tá, gente? Eu não sou hipócrita dizer isso. Mas é uma verdade, né? É uma verdade. Então, se você for tem uma pessoa que eu conheço que ela trabalhou no Canadá com recrutamento e seleção. E aí, a primeira coisa que ela teve um impacto grande assim no que ela via era currículo. Currículo lá era o nome. Por que você é a melhor pessoa para essa vaga? Faça e uma outra pergunta ali e acabou. Era isso. Esse é o processo de seleção dos caras. Entendeu? Nos Estados Unidos também não muda muito. Então, você vai para a Europa, por exemplo, na França, salvo eu não sei se toda a França é assim, mas conheci pessoas que
que trabalharam lá, vieram para cá, é, deu 5 horas, 15 para 5, tá todo mundo desligando o computador, guardando as coisas. Por quê? 5 horas vai desligar a máquina sozinha, pum, acabou. Ninguém vai trabalhar, seu e-mail não vai funcionar de casa. Então, assim, não entrando, tá, gente? Não tô levando isso pro outro lado, mas é muito menos, poxa, direitos trabalhistas, o que o Estado tem que controlar ou não, É e verdade. muito mais uma questão de bom senso. Então, eu acho que o que muitos gestores, às vezes, perderam muito a noção é esse bom senso. Poxa, que o Sabino falou, pô, eu era um cara que eu era inquieto, vamos dizer assim, né, Sabino? Desculpa se eu estou usando a melhor palavra, mas eu era inquieto. Então, às vezes eu estava fazendo uma coisa, sabia que tinha que terminar, também parava o que eu estava fazendo, enfim, ia ajudar outras pessoas, e eu conseguia entregar as coisas com qualidade. Isso é ótimo. Isso é o que a gente chama de perfil de, talvez, de consultor interno, né? Então, aí um outro gancho, quando você fala de consultoria aqui no Brasil, outro dia eu vi uma pesquisa de 2023, 60% das consultorias no Brasil, o principal trabalho delas é alocação, é terceirização de pessoas, né? E quando você vai pro que ali do que uma consultoria muitas vezes tem que fazer, ela existe muito mais para ajudar as empresas, obviamente com alocação de profissionais e consultores, mas consultores no seguinte sentido, cara, eu tenho essa dor, eu não tenho tempo de olhar isso aqui, pelo amor de Deus. Traz alguém para mim que tem essas skills aqui, independente quem que é essa pessoa, qualquer idade. Traz ela para mim, para ela me ajudar. Às vezes tem que ter o mínimo da cultura do cliente e tal, mas traz ela para mim, me ajuda aqui. Então, isso se aplica também internamente. Os bancos, eu pude trabalhar em 3 projetos de bancos diferentes, ou mais tradicionais, investimentos e tal, e você vê que muitas pessoas realmente têm esse perfil de que a gente chama de consultor, né? Principalmente da área de tecnologia, você vê muito isso. A área de tecnologia, eu sempre brinco que ela é diferente de tudo e qualquer coisa. Não que nós somos exclusivos, né, Sabina? Não é isso. Mas é que, no geral, as pessoas de tecnologia, elas têm muito mais essa inquietação. Por quê? Pela quantidade de informação que às vezes a gente tem que trabalhar, quantidade de ferramentas que surgem a todo momento. Às vezes a gente você tem que se atualizar semanalmente, né? Regras novas, softwares novos, linguagens novas, enfim. Então, é muito de uma questão de, poxa, o, o, o bom senso, será que ele precisa predominar? Existe equilíbrio do que é bom senso? Ou bom senso ele precisa ser assim soberano? Cara, tem que existir bom senso. Ah, mas o que é bom senso? Porra, bom senso, né? Acho É que é que, muito comum, é né? que fica. Não, cara, eu tô concordando com você, concordo com a Pri também. Mas o Uhum. problema é que é subjetivo, né, Matheus? Sim, sim, isso é É verdade. subjetivo, assim, se você tá numa equipe que o gestor acha que o bom senso é você trabalhar até mais tarde, e se você for embora no horário, você tá desmotivado, vai acabar sendo subjetivamente cascateado para todo mundo que esse é o bom senso, né? Sim, com certeza. Mas eu queria pegar um pouco da essência do que você está falando. A ideia é a gente deveria focar mais, trabalhar naquilo que a gente é bom para fazer e não fazer além das nossas possibilidades. É um pouco isso que você está falando, não? Eu acho que sim. Ultrapassar, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma dificuldade grande, até por ter uma certa formação ali, um pouquinho de estatística, quando as pessoas falam assim, eu tenho que entregar 110%. Cara, como é que você vai entregar 110%? Você vai colocar um braço a mais? Não existe 110%, é só uma metáfora. Pô, o Matheus é ignorante. Não, não é isso, eu entendo que é uma metáfora. Mas não, tem gente que considera que você tem que entregar 110%. Vou costurar um braço aqui e vou entregar mais. Então, no geral, acho que sim. Tem tudo a ver com o que a gente conversou lá no começo, né? A cultura que a pessoa cresceu, o que foi apresentado para ela, a mentalidade que ela desenvolveu, os pais, os avós, a família. Cara, o que foi apresentado, então ela cria isso. O meu ponto é que, às vezes, o próprio mercado, aqui, por exemplo, no nosso país, ele suprime muitas coisas. Então, você quer um cara que seja intraempreendedor, né? Como que você
ajuda, por exemplo, nas escolas, né? Como que você desenvolve de forma precoce, vamos dizer assim, né? Como que você desenvolve isso nas crianças, nas pessoas, nos adolescentes? É algo que falta muito, né? Por quê? Porque a gente às vezes está muito condicionado a, poxa, vou garantir um trabalho aqui, esse trabalho vai me sustentar pelo resto da minha vida e, sei lá, cara, eu quero fazer carreira nessa empresa aqui 30 anos. Hoje a gente sabe que isso é muito difícil, a não ser que você talvez vá para o serviço público, né? Então, iniciativa privada é extremamente difícil, né? A Michelle acho que trouxe um ponto que é justamente um, talvez, Uhum. contraponto do que você falou lá no começo, né? Ela tá Sim, dizendo sim. assim, ó, eu fui criada para ser funcionária de uma grande empresa, fui educada assim. Meus pais nunca me falaram sobre empreender, que é justamente a ideia que você deu lá no começo, assim, não, eu vi meu pai empreendendo, então eu já tinha essa ideia, né? E ela Uhum, também colocou outro ponto, sofri influência da geração X. Eu, uhum, a questão de geração, eu às vezes, não é que eu refuto, mas eu seguro um pouco a ideia de que a geração talvez tenha tanta influência, porque se você pegar pessoas da mesma geração, você vai ver pessoas bem diferentes. Mas acho que sim, antigamente, né, a gente pensava de uma forma diferente, valorizava-se muito mais a pessoa que era funcionário de carreira de uma grande empresa. uhum. É, Sim. existia um valor muito maior. Cara, eu trabalhei talvez desde assim, começo de carreira, eu comecei carreira em pequenas empresas, depois logo fui para empresas maiores. É engraçado, hoje em dia eu nem sei como isso funciona, mas é engraçado como as pessoas te respeitavam mais quando ela pergunta assim, onde você trabalha? Ah, eu trabalho na empresa X, e ela conhece a empresa Ah, X. sim, com certeza. Parece que Uhum. assim, automaticamente ela falou, oh, você trabalha na empresa tal? Nossa, que legal e E tal, né? e você falou isso, eu lembrei agora de eu, por exemplo, meu primeiro, basicamente, né, meu primeiro emprego CLT, vamos dizer assim, eu trabalhei, posso falar aqui, eu trabalhei no Bradesco. Então, cara, aqui em Osasco eu sempre brinco, né, aqui em Osasco eles têm a Cidade de Deus, que é um bairro inteiro com os prédios do Bradesco, né, e eu falava que trabalhava no Bradesco, as pessoas, nossa, cara, uma vez eu entrei numa loja de terno. E aí o cara perguntou: "Não, mas pra que você quer o terno?" Eu falei: "Não, pra trabalhar e tal". Falei: "Você trabalha onde?" Falei: eu trabalho no Bradesco". "Poxa, espera aí então". Aí eu Foi lá pegar o peguei terno especial para você, meu, né? não, sabe o que o cara foi fazer? Ele foi Ah. pegar um negócio de capitalização pra fazer uma pergunta pra mim, cara. Nossa, é verdade, isso também Puta acontece, merda, cara. eu não Isso também acredito, sabe. acontece. Eu entrei pra comprar o terno, tô respondendo pergunta de capitalização do cara. Mas por quê? Porque eu acho que é muito a questão de sensação de, poxa, se esse cara está trabalhando, essa pessoa está trabalhando numa empresa como essa aqui, que tem esse nome, meu, esse cara tem que ser muito especial, sabe? É, Eu é. acho, pelo menos eu digo assim, não essa não é a minha opinião, mas é o que eu acho que as pessoas pensam quando elas veem uma pessoa atrelada ao nome de uma empresa, né? Eu acho que é basicamente isso aí. Não, e acontece também de você, às vezes, ficar meio perdido quando você não tem mais o crachá e você não pode mais falar, eu Sim, sou, né, o Matheus que trabalha no Bradesco. Então, sim, né, se às vezes dá essa perdida também. Gente, o papo está muito bom, eu continuaria aqui facilmente conversando mais um tempão, mas o nosso tempo acabou, então vamos fazer uma rodadinha final aí, considerações bora. sobre o papo de hoje, acho que, né, primeiro que foi bem bacana, tivemos bastante participação aqui, Douglas, Fernando, Michele participaram bastante, se tiver alguma perguntinha final, manda aí no chat pra gente, e considerações finais, Pri, o que você quer destacar do papo de hoje, da nossa ideia aí de empreendedorismo, intraempreendedorismo, um pouco também de, né, saiba a hora de pôr o pé no freio para você não se estabacar depois, né? O que você quer destacar aí? Tem como não falar do autoconhecimento, né? De expectativas, de idealizações, o quanto vocês se percebem como pessoas satisfeitas na carreira ou na organização que vocês atuam. Nunca é tarde para a gente deixar de fazer algo ou começar algo novo, mas tenham cuidado, se planejem e sigam a intuição de vocês, porque a vida é muito mais do que falar eu trabalho no banco X, por exemplo, tá? Ou eu faço tal coisa da vida.
Boa. Acho que a autorrealização, ela pode sim caminhar junto com carreiras, desde que a gente não ache ou responsabilize uma organização que crie mecanismos para não gerar isso, porque às vezes é a gente que vai ter que procurar de outros meios, por outros Muito meios. bom, muito bom. É isso mesmo. Matheus, obrigado pela participação hoje. Cara, foi muito legal. E o que você quer destacar no final? Ou trazer alguma mensagem, falar alguma coisa, fazer uma propaganda? Aproveita, o tempo é seu. Fazer o jabá. Então, gente, cara, obrigado, primeiramente, obrigado pela oportunidade, a gente está falando. Foi realmente muito, 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 muito aproveitador. Acho que, assim, no sentido geral, né, destacando que a gente veio falar de intraempreendedorismo, eu acho que, assim, no geral, a gente tem que. A Priscila foi muito cirúrgica, então, a percepção de quem a gente é o mais importante. Você é um cara que tem um perfil de empreender, legal. Então, acha o seu produto, o seu nicho, desenvolva isso dentro das suas características, não queira ser igual a ninguém, né? Não olhe muito, né? A gente falando de empreendedorismo, não sai olhando para a concorrência, porque concorrência sempre existiu, sempre vai existir, né? Médico tem de monte, nem por isso as pessoas deixam de tentar entrar em medicina, né? Então, quando você oferece algo ali que seja inovador ou não, isso precisa estar dentro da sua alma, né? Da sua ideia de quem você é, porque é nisso que vai te ajudar, né? Então, acho que o sentido é esse, e fazendo aí trazendo uma visão, né? Eu acho que é isso que eu prego principalmente para minha empresa, né? Então, eu sou proprietário da Genius. A Genius é uma consultoria também que tem ali o seu lado, que é a Genius Academy, que foca em treinamentos. É uma solução nova aí que eu estou trazendo para o mercado também. Tenho conversado algumas vezes até com o Sabino para ter algumas dicas aí que a gente pode ter conversado, trocar informações. Uma coisa que eu acho muito legal da nossa área, cara, é que a gente sabe que tem espaço para todo mundo, independente do que a gente faça. Não é fácil, né? Mas tem espaço para todo mundo poder também interagir, trocar informação, sem esse negócio de uma rincha ali, talvez, né? Acho que as coisas caminham muito bem, né? Então a ideia é essa, e que dê tudo certo e todo mundo fique bem, né? Show de bola. Cara, obrigado pelo papo de hoje. Depois a gente vai marcar um outro papo, porque acho que a gente tem um monte de assuntos para falar aqui. E um Uhum, deles é que a gente, na verdade, tem até uma certa concorrência, assim, vamos dizer, né, entre uhum, as marcas aí, mas é muito mais de colaboração do que de concorrência. Eu acho que o mercado hoje, ele possibilita que você tenha colaboração com outras marcas, com outras empresas. Isso vai ser bem bacana. Nós vamos trazer isso mais estruturado no futuro. Eu quero aproveitar para fazer o jabazinho do Office Resolve. Então, tá acabando lá a nossa promoçãozinha da mentoria VBA. Então, se você quer aprender a automatizar tarefas, trabalhar com Excel de forma mais produtiva, apertar um botão e resolver uma série de tarefas, dá uma olhadinha lá no officeresolve.com.br/mentoria VBA, que tá com as condições imperdíveis só até amanhã. Corre. corre. Outra coisa é a gente vai estruturar um trabalho em conjunto, né? Talvez, eu não vou prometer, porque talvez Priscila e Matheus estejam juntos, eu não vou prometer nada, mas a gente vai produzir conteúdos interessantes que tem a ver com a sua carreira, que tem a ver com soft skills, que tem a ver até com alguns hard skills, né, de gestão, de inovação. Se você quiser participar desta empreitada empreendedora junto com a gente, manda um e-mail para o apoio.alunos@officeresolve.com.br e fala assim, ó, eu quero aprender com vocês a criar conteúdo, a estruturar um curso, a falar melhor, e eu posso participar dessa maneira, dessa outra maneira. Manda um e-mail aqui, ó, no apoio.alunos@officeresolve.com.br. Nós estamos organizando, ainda não está fechadinho, não, mas eu estou tentando convencer aqui, né, a Priscila, o Matheus e uma galerinha a vir comigo e a gente fazer isso ficar muito bacana. O papo de hoje foi show de bola. Toda segunda-feira, 8 horas, tem papo de carreira aqui no Office Resolve, e acho que finalizamos o papo de hoje
com êxito. Se você chegou até aqui, compartilhe o papo, joinha, se inscreve no canal, todas essas coisas. E semana que vem estamos de volta com mais um Papo de Carreira. Valeu, Matheus, valeu, Priscila, valeu todo mundo que participou no chat. Tchau, tchau, até semana que vem. Valeu, gente.